A época mais amada do ano está chegando e é hora da gente começar a deixar a nossa casa linda para o final de ano. E hoje a nossa aula é de um arranjo de mesa de Natal super lindo e muito fácil de fazer. Então, se tu é iniciante, não te preocupa, puxa teus fios, que tu vai conseguir tecer esse arranjo aqui e deixar a tua casa linda para esperar essa data tão especial. Essa peça aqui é super fácil de fazer, não é demorada, é um arranjo de mesa lindíssimo para tu fazer aí a tua decoração de Natal e deixar a tua casa ainda mais charmosa nessas festas de final de ano. Para tecer este arranjo de mesa aqui, eu trabalhei com os fios da Amigurumi e agulha de 2,75 milímetros. O código com todas as cores que eu utilizei para trabalhar nessa peça e a lista completa de material, tu vai encontrar aqui na descrição deste vídeo. Mas já adiantando aí que vocês vão me perguntar, vocês podem sim trabalhar com outros fios, só depois vocês têm que cuidar aí as proporções da base que a gente usa aqui embaixo para ficar proporcional ao arranjo de vocês. Ele é muito lindo e, como eu falei, extremamente fácil de fazer. Vocês vão amar tecer ele. Essa vela, ó, riquíssima aí num ponto trabalhado, bem simples. Então, vamos para a nossa aula, sem mais delongas, vamos aprender a fazer esse arranjo. E não esquece, antes dessa aula começar, deixa para mim um like aqui e compartilha esse vídeo com a tua amiga crocheteira para ela também fazer as decorações de Natal dela. E lembrando que se tu é membro aqui do canal, tu recebe conteúdo gratuito, PDFs gratuitos todos os meses, numa taxa de R$ 6,99 mensal. Tu te torna membro e recebe muito conteúdo, participa do nosso grupo do WhatsApp, então vale muito a pena ser membro. Quer ser membro? Clica aqui na aba de Seja Membro, te torna membro e descobre todos os benefícios que tu tem sendo membro aqui do canal, tá? Mas essa aulinha é gratuita e vamos para nossa aula. Bora crochetar! Então, vamos iniciar pela nossa flor, fazendo a parte menor da nossa flor, tá? Então, eu vou iniciar aqui fazendo um anel mágico. E agora, eu vou subir aqui 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Vou voltar a contar da agulha na segunda correntinha, trabalhando um ponto baixo, um meio ponto alto no próximo, um ponto alto. Agora eu vou fazer 2 pontos altos duplo no mesmo ponto, tá? Então, eu venho aqui e vou fazer, ó. Tiro 2 vezes. Opa! Vamos repetir aqui que escapou meu fio. Tiro 2 vezes, tiro 2 vezes e tiro 2 vezes. Laço 2 vezes, de novo no mesmo ponto. 2 vezes, 2 vezes e 2 vezes. Então, eu fiz aqui 2 pontos altos duplo no mesmo ponto. Um ponto alto. Um meio ponto alto. E um ponto baixo aqui no último. Um ponto baixo. Eu fiz a minha primeira pétala. Agora, eu vou vir aqui, vou fazer um ponto baixíssimo dentro do anel mágico, vou subir 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Venho a contar da agulha na segunda correntinha, fazendo um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto alto e 2 pontos altos duplo no mesmo ponto, ó. Então, eu entro, tiro 2 vezes, tiro 2 vezes, tiro 2 vezes, laço 2 vezes no mesmo, tiro 2, tiro 2 e tiro 2. Um ponto alto, um meio ponto alto e um ponto baixo no último ponto. É sempre a mesma sequência, tá? Então, eu vou repetir agora mais 3 vezes essa mesma sequência, tá? Vou fazer no total aqui 5 pétalas iguais. Cheguei aqui no final, ó, da minha última pétala. Fiz 5 sequências. Agora, eu vou vir aqui dentro e fazer o meu ponto baixíssimo aqui dentro. Eu vou encerrar aqui um pouco do meu anel mágico, mas não vou encerrar tudo. Vou deixar para encerrar tudo bem no final, tá? Vou deixar ainda um pouquinho aqui de espaço
aqui no meu anel mágico. Agora, eu vou trabalhar contornando as minhas pétalas aqui em pontos baixíssimos, ó. Então, eu vou vir aqui, ó. E vou fazer todo o contorno das pétalas da minha florzinha aqui, ó. Trabalhando só um ponto baixíssimo, ó. Pra cada pontinho que eu vou ter aqui na minha florzinha. Agora, eu vou pro outro lado e vou contornar aqui em pontos baixíssimos. Vou levando tudo aqui em pontos baixíssimos, só fazendo aqui o acabamento da primeira etapa aqui da minha florzinha. Fiz o último ponto baixíssimo aqui, vou pular para outra pétala aqui, ó, e começar a fazer os pontos baixíssimos aqui também, tá? Então, vamos contornar aqui toda a nossa florzinha em pontos baixíssimos aqui. Chegando aqui no final, ó, do contorno da minha última pétala, vou fazer meu último ponto baixíssimo aqui. Agora, eu vou cortar este fio, voltar esse último baixíssimo aqui, e vou passar esse fio aqui pra trás, dentro do mesmo último baixíssimo que eu fiz aqui, ó. Essa peça são só colagens, é uma peça decorativa, então não tem necessidade de costura aqui, minha peça é toda colagem, tá? Ó. Então, agora eu vou puxar e encerrar bem o meu anel mágico. Agora sim, eu vou encerrar bem o meu anel, ó. Então, eu puxo bem aqui o meu fio do anel, encerro o meu anel mágico aqui, ó. Deixo ele fechadinho. E agora, com esse último aqui também que eu encerrei, eu vou dar um nozinho nos dois aqui e cortar os excessos. Então, aqui. Aperto o segundo nozinho, aperto bem, pra não ter risco de soltar. E corto aqui, não corto muito rente, deixa um pedacinho, pra não ficar tão sensível ao nosso nozinho, tá? Então, aqui, ó, primeira etapa da nossa florzinha já tá finalizado. Agora, vamos pra segunda parte da nossa florzinha, tá? Então, novamente, eu vou fazer aqui o anel mágico. E agora, para esse anel mágico aqui, eu vou iniciar subindo 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas. Agora, eu vou vir a contar da agulha na segunda e vou voltar aqui trabalhando um ponto baixo para cada correntinha. No total, serão 10 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Nós temos que ter 10 pontos baixos sempre, tá? Agora, eu venho aqui, fecho com um baixíssimo, subo 11 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Volto na segunda, trabalhando 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Dentro do anel mágico, fazemos o baixíssimos e nós vamos repetir essa sequência aqui 6 vezes, tá? Nós precisamos ter 6 cabinhos como esse, tá? Então, vamos fazer 6 no total. Fiz aqui 2 e vou fazer mais 4 agora. Feita aqui as minhas 6 sequências, agora a gente vai vir aqui, ó, fechar com o baixíssimo dentro do anel mágico, e a gente vai encerrar um pouquinho esse anel, mas, novamente, a gente não vai apertar todo ele, porque depois fica mais difícil da gente trabalhar se ele tá muito encerrado. Então, vamos deixar pra fechar todo ele no final, vamos só fechar um pouco dele, tá? Agora, eu vou começar a trabalhar aqui, ó. Vou vir aqui no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer um meio ponto alto. No próximo, eu vou fazer um ponto alto.
No próximo, vou fazer um ponto alto duplo. No próximo, a gente vai fazer 2 pontos altos duplos dentro da mesma correntinha, ó. Um aumento em ponto altos duplo. 2 pontos altos duplo dentro da mesma correntinha. Agora, na próxima, eu faço um ponto alto duplo. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um meio ponto alto. E na última, eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, e vou vir aqui, ó, no pezinho da primeira correntinha das 2 que eu subi, e vou fazer aqui dentro também um ponto baixo. Agora, eu vou descer pelo outro lado, fazendo a mesma sequência, ó. Venho aqui no primeiro, faço um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto alto, um ponto alto duplo, dois pontos altos duplo dentro da mesma correntinha, ó. Um, dois, ou seja, aqui eu fiz um aumento em meio ponto alto. Desculpe, meio ponto alto não, em ponto alto duplo. Um ponto alto duplo sozinho. Um ponto alto. Um meio ponto alto. Um ponto baixo. E aqui no último, a gente faz um ponto baixíssimo, tá? Pulamos o baixíssimo aqui, ó, que a gente tem dentro do anel mágico, e vai direto aqui no primeiro ponto da subida aqui. Faz um ponto baixíssimo, é sempre a mesma sequência nas pétalas, eu vou fazer mais essa com vocês. Um ponto baixo, um meio ponto alto, ó, meio ponto alto, um ponto alto, ponto alto duplo, tiro dois e tiro dois. Dois pontos altos duplo no mesmo ponto. Ou seja, que é um aumento em meio ponto alto duplo. Meio ponto alto duplo, não, desculpe, em ponto alto duplo. Cismei com o nome do ponto. Um ponto alto duplo. Um ponto alto normal. Um meio ponto alto. Um ponto baixo aqui no último pontinho. Duas correntinhas, venho dentro da primeira e faço um ponto baixo aqui dentro. Vou pro outro lado aqui, seguir a mesma sequência. Já direto no primeiro eu faço um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto alto duplo, dois pontos altos duplo no mesmo, dois pontos altos duplo no mesmo ponto, um ponto alto duplo sozinho, um ponto alto, um meio ponto alto, ponto baixo, e aqui no último, ponto baixíssimo. Ignoramos aqui, ó, o ponto baixíssimo recorrente dentro do anel mágico e vamos direto pro primeiro aqui do próximo, e a gente vai repetir tudo de novo. É sempre a mesma sequência que a gente vai fazer nas 6 pétalas que temos aqui, tá? Então, vamos fazer a mesma sequência até a última pétala aqui. Cheguei aqui no final da minha última pétala, agora a gente vai vir aqui, ó, dentro do primeiro ponto baixíssimo que a gente fez aqui, ó, que a gente iniciou, e vai fazer aqui também um contorno em ponto baixíssimo, tá? Então, a gente vai subir aqui fazendo pontos baixíssimos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 e 12 aqui no topo, ó. Quando eu fizer o 12º aqui no topo, eu vou subir, ó, 1, 2 correntinhas e vou vir aqui dentro da primeira correntinha e fazer aqui um baixíssimo também. Agora, eu vou voltar aqui do outro lado, contornando em pontos baixíssimos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 desse lado, tá? E é só isso que a gente vai fazer. Por todas as pétalas, contornar em pontos baixíssimos e quando eu chego aqui em cima eu faço um picozinho na ponta de cada folha, tá? Então, vamos fazer isso pelas 6 folhas também, que é só o acabamento aqui das nossas florzinhas. Chegando aqui no final do meu acabamento em baixíssimos, ó, vou cortar o meu fio. Voltar esse último baixíssimo aqui e passar o fio ali pra trás, por baixo do mesmo ponto aqui, ó. Venho aqui, ó, e trago ele aqui pra trás. Agora sim, eu vou encerrar aqui o meu anel mágico. Bem, agora eu fecho o meu anel mágico, tá? E amarro a ponta final com a do anel mágico aqui também. Lembrando que vão ser colagens, tá? Ó, no segundo eu aperto bem. Corto aqui os excessos, não tão rente, pra não ficar muito sensível, e tá pronta aqui a outra etapa da minha folha. Agora eu ajusto ela aqui. Tá? Essa vai dentro dessa. Agora, a gente vai fazer a folha. Para fazer as folhas, são 3 folhas e elas são feitas do mesmo jeito que a gente fez a flor. Porém, são só com 3 pétalas, tá? Então, eu vou fazer a minha aqui porque é a mesma coisa que fazer a flor. Eu vou fazer 11 correntinhas, descer fazendo 10 pontos baixos, 3 sequências. Depois, eu vou voltar fazendo as mesmas sequências que eu fiz aqui na florzinha de 6 pétalas, só que com 3. E daí, depois que eu terminar as minhas sequências aqui, eu volto, porque é a mesma receita, então é só voltar um pouquinho o vídeo aí. Daí, eu volto pra gente montar a florzinha junto. Então, aqui, ó, fiz as 3 folhas do mesmo jeito que eu fiz a flor, como a gente já tinha visto. E agora, a gente vai fazer as colagens, tá? Vamos montar a nossa florzinha aqui, que é bem simples de fazer, tá? Vamos começar aqui pela parte verde. Eu vou fazer toda a minha colagem da flor aqui com cola quente, tá? Se vocês quiserem usar outro tipo de cola, pode ficar à vontade. Eu acho a cola quente mais prática para esse tipo de colagem. Se for uma cola boa, não vai ter risco nenhum. Vai durar muito, muito tempo esse arranjo aqui, tá? Agora, eu vou botar aqui, ó, anel mágico com anel mágico e posicionar aqui para que as minhas pétalas apareçam, tá? Não tem nenhum segredo aqui. É só colagem, só colar. Tá? Vou ajustar aqui as pétalas para elas ficarem direitinho. Feita essa primeira colagem aqui, agora a gente vai colar a do meio, que é essa aqui. Mesma coisa. Anel mágico com anel mágico, a gente vai fazer a colagem aqui. Vou botar a cola aqui dentro do anel mágico. Um pouco de cola. E venho com a parte de dentro colando aqui também, bem no centro. Vou firmar aqui um pouquinho para ela ficar bem presa. Até minha colinha secar. E agora, vamos pro miolinho da flor. O miolinho das minhas florzinhas são 3 miçanguinhas amarelas. Então, eu tô aqui com as minhas, ó, miçanguinhas, pérolazinhas, como vocês preferem chamar, aqui, amarelinha, que eu acho que dá um contraste bem legal. E agora, eu vou botar ela assim num alfinete, ó, que vai facilitar na hora de fazer a minha colagem. Essa parte da colagem eu vou fazer com cola fria, de silicone fria, pra não estragar minha miçanga, que às vezes a cola quente, ela desbota um pouquinho o brilho da pérolazinha, tá? Então, eu vou fazer com cola de silicone fria. Demora um pouquinho mais pra secar, mas não tem pressa. Agora, eu vou vir aqui e vou posicionar aqui no meio.
E agora eu venho com a minha outra miçanguinha, aqui, a minha pérolazinha, e coloco aqui. Opa! Em cima dessa aqui. Assim. E agora é só esperar uns minutinhos aqui pra fazer a secagem dessa cola fria, tá? E tá pronta as nossas florzinhas, tá? Aqui a gente vai fazer, então, 3 florzinhas. Eu já tinha 2 prontas aqui. E agora eu tô com a minha terceira florzinha aqui pro nosso arranjo. Para fazer a vela, a gente vai iniciar pela base da vela, trabalhando um anel mágico de 8 pontos baixos. Então, eu vou vir aqui e vou colocar dentro do meu anel mágico 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou encerrar o meu anel mágico e para minha segunda volta eu vou trabalhar ela toda em aumentos, ou seja, eu vou, para cada ponto que eu tenho aqui, eu vou colocar um aumento em ponto alto, em ponto baixo, desculpe, 2 pontos baixos em cada ponto, formando um aumento, e no total aqui, da segunda volta, a gente vai ficar com 16 pontos no nosso trabalho. Para a terceira volta, a nossa sequência vai ser um ponto e um aumento. E assim eu vou seguir aqui por toda a minha volta, fazendo um ponto e um aumento, ou seja, são 8 sequências de um ponto e um aumento. No final dessa volta, a gente vai ficar com 24 pontos. Para a nossa quarta volta, eu vou iniciar minha volta aqui trabalhando um ponto e um aumento. E agora eu vou trabalhar aqui uma sequência de 2 pontos, 1, 2 pontos e um aumento. E agora eu vou seguir essa sequência aqui de 2 pontos e um aumento 7 vezes, até o final. Sempre trabalhando 2 pontos e um aumento. Finalizadas as minhas 7 sequências aqui de 2 pontos e um aumento, no final da minha volta sobra um pontinho que eu crocheto normalmente. E eu encerro aqui a quarta volta com 32 pontos. Agora, a gente vai fazer aqui uma volta de ponto sobre ponto, a volta número 5, eu vou trabalhar só um ponto para cada ponto da carreira de base aqui, desculpe, mas pegando somente aqui, ó, na alcinha de trás do nosso ponto, ó, que é em bló, tá? Então, essa volta aqui a gente vai trabalhar só ponto sobre ponto em bló, pegando só na alcinha de trás do nosso ponto, tá? Vamos seguir assim pela nossa volta toda. Finalizada aqui a volta de número 5 em bló, fiz toda a minha carreira em bló. Agora, a gente vai subir aqui carreiras retas na nossa vela. Porém, a gente vai trabalhar aqui um ponto trabalhado. Então, a gente vai trabalhar da seguinte forma a partir daqui, tá? É sempre ponto sobre ponto, tá? Carreiras retas, só que a gente vai intercalando assim, ó. O primeiro ponto, eu faço o ponto normal. O próximo ponto, eu faço em bló, que é pegando só na alcinha de trás do ponto, ó. O próximo, eu faço ponto normal. No próximo, eu trabalho em bló, que é pegando só a alcinha de trás do ponto. Ponto normal, em bló. Ponto normal, em bló. Ponto normal, em bló. Aqui a gente vai fazer um trabalhadinho na nossa vela para ela ficar mais bonita, tá? Mas quem tiver dificuldade em trabalhar nesse ponto, pode trabalhar só ponto sobre ponto aqui, o ponto normal, tá? É que aqui vai ficar bem, realmente bem bonito o trabalho da vela e é um ponto simples de fazer, ó. Eu faço o ponto normal e o outro em bló, que é pegando só na alcinha de trás do ponto, ó. Faço o ponto inteiro e o outro ponto em bló. E assim eu sigo até o final da minha volta, pelos meus 32 pontos, tá? Sempre um ponto em bló, um ponto inteiro. E assim eu vou seguindo até lá, o final da minha carreira, esse pontinho trabalhado aqui, tá? Cheguei aqui no final da carreira, ó, fiz o meu penúltimo ponto, ponto normal. O meu último ponto vai ser em bló, porque o meu primeiro ponto sempre vai ser o ponto inteiro, ó. Que daí vai dar sempre bem certinho as carreiras de vocês, tá? Então, ó, a gente sempre vai iniciar com o ponto inteiro e terminar com o ponto em bló, tá? Então, aqui, ó, primeiro ponto eu já venho e faço o ponto inteiro, no próximo ponto em bló, e assim eu vou seguir aqui carreiras, só carreiras retas, tá? No total aqui, a gente vai fazer mais 18 voltas
de ponto sobre ponto, tá? Então, a gente vai agora da volta 7, que é essa volta que segue aqui, até a volta de número 19, trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base. Então, sempre intercalando, ó, ponto inteiro e ponto em bló, tá? E vamos subir aqui até a carreira de número 24. Finalizada aqui, ó, todas as minhas voltas de ponto sobre ponto nesse ponto trabalhado. E olha que bonito que fica o resultado desse ponto aqui. Vai ficar uma vela bem legal. Cortei o meu fio aqui no último pontinho que eu fiz e vou voltar esse último ponto que a gente vai rematar esse fio aqui, tá? Porque a segunda etapa da vela é feita separada, ó. Então, aqui, ó. Vamos rematar esse fio da seguinte forma, ó. Eu vou vir aqui, vou girar o meu trabalho, vou pular o primeiro ponto de base e vou vir no segundo passando esse fio aqui pra trás desse jeito. Agora, eu vou ajustar aqui a tensão do meu fio e vou vir aqui no último ponto, só pela alcinha de trás, e vou passar lá pra baixo. E também vou trancar nas alcinhas que eu tenho lá embaixo esse fio aqui, ó, pra ele ficar bem preso, ó. Ajusto a tensão aqui, ó, pra esse meu ponto ficar bem certinho e bem visível, porque a gente vai trabalhar nesse ponto também, tá? Então, agora esse daqui eu só vou trancar aqui, numas alcinhas dos meus pontos aqui, pra ele ficar bem firme, tá? Assim. E posso retirar aqui o excesso. Tá? Agora, a gente preserva essa etapa da vela aqui, porque a gente vai fazer a segunda etapa da vela, tá? Para a segunda etapa da vela, eu vou trabalhar com esse fio amarelo ouro aqui, da Amigurumi. O código com todas as cores tá na descrição desse vídeo. Na verdade, esse amarelo aqui é o mostarda, mas ele tem bem cor de amarelo, o olho é bem ideal porque a gente tá fazendo, tá? Então, eu vou iniciar aqui fazendo um anel mágico de 6 pontos baixos, tá? Então, eu vou iniciar aqui fazendo, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vamos encerrar o nosso anel. E agora, a gente vai fazer aqui 2 voltinhas de ponto sobre ponto, tá? Então, a gente vai fazer a volta 2 e 3 de 6 pontos, tá? Então, é só fazer aqui 2 voltas de ponto sobre os nossos 6 pontos. Finalizadas 2 voltas de 6 pontos, agora para a volta de número 4, a gente vai iniciar nossa volta aqui trabalhando um aumento em cada ponto, tá? Então, eu vou seguir aqui, ó, fazendo toda a minha volta em aumentos, e no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 12 pontos no meu trabalho, tá? Então, vamos toda a nossa volta aqui em aumentos. Para a volta de número 5, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, tá? Então, essa volta aqui, a gente vai trabalhar sobre os nossos 12 pontos, trabalhando um ponto para cada ponto aqui da nossa carreira de base pelos 12 pontos. Para a volta de número 6, a nossa sequência vai ser um aumento e 2 pontos até o final, ó. 1 e 2. E assim a gente vai seguir até o final do nosso trabalho, trabalhando um aumento e 2 pontos. No final dessa volta, a gente vai ficar com 16 pontos. As próximas 2 voltas aqui, eu vou trabalhar de ponto sobre ponto, tá? Então, nós vamos fazer aqui no total, volta 7 e 8 de ponto sobre os nossos 16 pontos. Para a volta de número 9, a gente vai iniciar nossa volta trabalhando uma diminuição e 2 pontos. 1 e 2. E vamos seguir até o final, trabalhando uma diminuição em 2 pontos. No final dessa volta, a gente fica com 12 pontos. A volta de número 10 é ponto sobre ponto. Então, a gente vai trabalhar aqui um ponto para cada um dos 12 pontos que a gente ficou no nosso trabalho. Para a volta de número 11, a minha sequência vai ser um ponto e uma diminuição. E assim, eu vou seguir aqui, fazendo um ponto e uma diminuição até o final. No final dessa volta, a gente vai ficar com 8 pontos no nosso trabalho, sempre trabalhando um ponto e uma diminuição. Para a próxima volta que segue aqui, a nossa sequência é ponto sobre ponto, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui um ponto para cada um dos 8 pontos que a gente ficou aqui no nosso trabalho. Então, vamos seguir em ponto sobre ponto. Finalizada a minha volta de 8 pontos, eu cortei o meu fio amarelo e agora eu vou trocar aqui pro fio branco. Tá? Então, aqui, ó. Então, eu vou vir aqui nas 2 últimas laçadinhas do último ponto. Vou puxar aqui, ó, o fiozinho branco.
Vou vir aqui dentro do primeiro ponto, só pela alcinha de trás do meu ponto, e vou puxar aqui um ponto baixíssimo. Fazer uma troca de cor bem suave aqui para não marcar. Este fio que eu fiz a troca de cor aqui, eu puxo bem para esconder o meu baixíssimo. Agora eu venho pelo ponto aqui pela parte da frente, fazendo ponto completo. E eu vou fazer aqui nessa volta ela toda em aumentos, tá? Então, eu tenho 8 pontos aqui. Vou trabalhar essa volta fazendo um aumento para cada ponto que eu tenho. E no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 16 pontos, tá? Fazendo ela toda em aumentos. Para a volta de número 14, a minha sequência vai ser um ponto e um aumento. E assim eu vou seguir aqui por toda a volta, fazendo um ponto e um aumento. E no final dessa volta aqui, a gente vai ficar com 24 pontos no nosso trabalho. Sempre trabalhando um ponto e um aumento até o final. Para a volta de número 15, aqui a minha sequência vai ser um ponto e um aumento. E agora a gente vai trabalhar a sequência de 2 pontos, 2 pontos e um aumento. E a gente vai seguir essa sequência aqui por 7 vezes até o final, tá? Ou seja, até o final. Vamos seguir aqui trabalhando 2 pontos e um aumento até o final. Feitas minhas 7 sequências de 2 pontos e um aumento, aqui no final me resta um pontinho que eu crocheto normalmente. E eu encerro aqui a minha volta com 32 pontos, que é a mesma quantidade de pontos que a gente tem aqui na base da nossa vela, ó, tá? Então, agora a gente vai fazer aqui uma última volta, trabalhando só ponto sobre ponto, tá? Então, essa última voltinha aqui, a gente vai trabalhar só um ponto para cada um dos 32 pontos que a gente tem aqui. Então, vamos seguir aqui trabalhando ponto sobre ponto. Aqui, ó. Fiz a minha última carreirinha aqui de ponto sobre ponto e tá pronta o nosso pitinho da vela aqui, não sei como é que chama, tá? O nosso pavio. Aqui, no nosso pavio, eu coloquei enchimento só nessa parte aqui do pavio, tá? E agora a gente vai montar a nossa vela. Vou mostrar pra vocês como que eu vou montar a minha vela e explicar pra quem não tiver o mesmo material que eu tô usando aqui, tá? Como é que a gente faz. Pra que essa vela fique com uma boa sustentação e uma durabilidade, pra que ela não venha a cair com o tempo, eu não vou colocar só enchimento dentro da minha vela, tá? Eu vou usar isso daqui, tá? Isso daqui é um tubo isolante, tá? Ele é uma espuma roliça de 30 milímetros. Tem lá no site da Leilarte Aviamento. A gente usa isso aqui para sustentação de pescoço de boneca, tá? Mas vocês acham também isso aqui nas casas de artesanato, que vende artesanato. Quem tiver loja de artesanato aí perto da sua casa, quem quiser comprar lá na Leila, sabe que tem um cupomzinho de desconto que eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo. Eu deixo o site da Leila junto com um cupom de desconto se vocês quiserem adquirir lá pela loja dela, tá? Isso aqui é ótimo para fazer sustentação de pescoço de boneca e também para isso aqui é perfeito e ideal. Quem não tiver essa espuma roliça aqui, o que pode fazer? Pode ser um rolinho de... Meu Deus, me fugiu o nome. Isopor, perdão. Que vende em casa de artesanato também, tá? Esse daqui, ele é oco aqui no meio, ó. Porque a gente geralmente coloca uma coisa mais durinha aqui no meio pro pescoço das bonecas. Geralmente eu coloco um bastão de cola quente ou um palito de madeira aqui no meio. Mas essa daqui eu não vou colocar nada aqui. Vou colocar só enchimento, tá? Porque eu quero mesmo é a sustentação que ela tem, ó. Que é muito boa. Vai ficar perfeita a nossa vela. E as bases de isopor, elas são fechadas aqui, o que é melhor ainda, você não precisar nem preencher aqui, tá? Então, o que eu faço? Eu vou cortar um na medida da minha vela aqui, ó. Na medida exata da minha vela. E eu só vou encaixar ele aqui dentro da minha vela, assim, ó. Tá vendo? Quem não tiver esta base aqui e também não conseguir encontrar o rolinho de isopor de 30 milímetros, o que faz? Pega um bastão de cola quente do grosso, cola aqui no fundo e depois reveste com enchimento em torno do bastão de cola quente. Mas coloquem aqui no meio alguma coisa que deixe a peça bem sustentada, tá? Um bastão de cola quente pode até ser uma plaquinha de madeira, qualquer coisa que vá deixar ela bem estruturada depois assim, ó, em cima do nosso suporte. Não precisa ser isso aqui. Pode ser um rolinho de isopor, como eu falei, ou pode também ser um bastão de cola quente do grosso, que depois vocês revestem com enchimento em torno dele, tá? Mas esse daqui, ó, fica perfeito. Dá uma sustentação aí maravilhosa para nossa vela. Agora eu vou pegar aqui a parte que eu já botei enchimento aqui, ó, do pavio da nossa vela, e a gente vai unir agora o pavio da nossa vela assim, ó, tá? Para unir o pavio da nossa vela aqui, da onde a gente parou, a gente vai juntar com a parte de baixo, tá? E eu vou juntar trabalhando em pontos baixos.
Então, como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto, como se eu fosse fazer o meu ponto normal aqui, né? Ó, venho no próximo ponto aqui da parte do meu pavio e venho no próximo ponto aqui embaixo também da base da minha vela, ó. E daí eu vou fazer pontos baixos juntando as duas partes, porque tem a mesma quantidade de ponto nas duas partes, tá? Então, é só eu fazer uma carreirinha aqui, ó, de ponto baixo, costurando as duas partes, tá? Ó, passo aqui na minha vela, venho aqui e passo aqui também, ó, na parte de baixo. E vou costurando aqui em ponto baixo. Vou juntar todas essas duas partes aqui, sempre costurando em ponto baixo, ó. Que vai dar um acabamento bem legal aqui na nossa vela. Vai deixar ela bem estruturada. Tá? Então, se vocês não têm essa parte, essa espuma roliça, que não se preocupem, tá? Vocês podem aí substituir por isopor ou podem substituir por um bastão de cola quente em enchimento normal, tá? É que eu tinha essa daqui em casa e já aproveitei que dá aqui uma sustentação muito legal para minha vela, tá? Para que nossa decoração aqui de Natal dure muitos anos, né? Não caia, não fique molenga. Então, fazer uma estrutura bem legal dentro dela para ela durar bastante, tá? Vou seguir aqui, ó, só juntando em ponto baixo, aqui é ponto sobre ponto, os dois lados têm a mesma medida de pontos, até o final, tá? Vou só costurando aqui em ponto baixo, então, por todos os meus 32 pontos que eu tenho aqui das duas partes, tá? Vou seguir assim, fechando em ponto baixo. Depois que eu uni toda a minha volta aqui, então, trabalhando em ponto baixo, agora a gente vai fazer o último acabamento aqui da nossa vela, que é uma volta de pontos baixíssimos, tá? Então, agora eu vou fazer aqui, ó, para cada ponto que eu tenho aqui, eu só vou fazer um ponto baixíssimo por todo o redor aqui, fazendo o acabamento da nossa vela. No final, eu vou cortar aqui e rematar o meu fio, então, que daí já tá finalizada a nossa velinha, tá? Então, eu vou em pontos baixíssimos e já posso cortar o fio no final da carreira. Então, aqui, ó, finalizada a nossa vela. Olha que linda que ela ficou, gente. Ela ficou lindíssima, eu adorei. Agora, a gente vai fazer as bases para nós revestir o nosso suporte aqui, do nosso arranjo de mesa, tá? Vou mostrar para vocês aqui o suporte de MDF que eu vou usar, mas vocês podem usar uma base acrílica, uma tampa acrílica, tá? Mas essa basezinha de MDF aqui vende em qualquer loja de MDF e também tem lá no site da Leila, tá? Eu paguei R$3, nem tirei o preço aqui para vocês verem. R$3 na loja de artesanatos, essa base acrílica aqui, e eu já vou passar a medida dela para vocês que dá certinho aqui no que a gente precisa fazer, tá? E essa minha base acrílica, não, desculpe, de MDF, ela tem 15 centímetros, ó, gente. É 15 por 15, porque ela é uma base redonda, né? Então, é de 15 centímetros. E se vocês quiserem, vocês podem fazer ela de acrílico, aí uma tampa de algum pote que vocês tenham uma medida parecida, mas ela tem que ser bem rígida para que fique bem sustentada. Ó, ela vem de diversos tamanhos diferentes. Pode ser acrílica também tem acrílica para vender. A acrílica acredito que seja um pouquinho mais cara, mas dá para ser acrílica também, tá? E daí eu fiz aqui, ó, duas bases para revestir essa minha madeira, porque eu acho que vai ficar muito mais bonito se nós revestir a madeira. Fiz duas bases de crochê. Essas bases de crochê aqui que eu vou revestir a minha madeira, eu fiz elas em meio ponto alto, tá? Trabalhei todas elas em meio ponto alto. E eu trabalhei aqui, vou deixar pra vocês a receita, porque eu iniciei com um anel mágico de 10 meio pontos altos e fui fazendo carreiras múltiplas de aumento até a carreira de 9 pontos e um aumento, tudo em meio ponto alto, que deu certinho pra essa medida que vocês vão ter aqui, tá? Então, ó, seguindo essa medida, só vocês trabalharem aí igualzinho tá nessa receita aqui. Como é receita só de aumentos múltiplos aqui e é em meio ponto alto, eu vou deixar a receita porque é super simples de fazer, tá? Pra gente revestir aqui, porque eu acho que o acabamento vai ficar muito melhor se a gente revestir. Uma das bases, eu rematei o meu fio, como vocês viram aqui. A outra eu deixei na agulha, porque agora a gente vai emendar as duas bases juntas, tá? E eu vou emendar as bases em ponto baixo, tá? Eu fiz ela em meio ponto alto, mas vou emendar em ponto baixo, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, pegar perto de onde eu fiz o acabamento aqui dos meus, que tá, meu acabamento aqui quase que é imperceptível, eu nem consigo saber muito bem onde que eu fiz meu acabamento aqui, tá, ó. Pego o pontinho aqui, ó, o pontinho aqui do meu trabalho, primeiro ponto do meu trabalho aqui, e o primeiro, e o ponto lá, ó, do outro lado, que a gente vai unir agora em pontos baixos aqui, tá? Então, eu passo aqui
e venho aqui e vou, ó, ponto baixo. Para cada ponto que eu tenho aqui e aqui, eu vou unir em ponto baixo, ó. Eu vou fazer mais ou menos metade aqui da minha base, e daí vou encaixar minha base aqui dentro antes de encerrar tudo, tá, ó. Vou seguindo aqui que não tem segredo, é só fazer uma costurinha em ponto baixo, que nem a gente fez ali na vela, ó. Pego o ponto aqui, pego o ponto lá atrás, e vou seguindo aqui, fechando a minha base, tá? Ó. Vou fazer assim, até mais ou menos metade, e depois eu venho pra gente encaixar a base aqui dentro. Então, aqui, ó, já fiz praticamente metade aqui da costura das minhas bases, e agora, nessa altura, eu já vou colocar minha plaquinha de MDF aqui dentro. Vou encaixar bem ela aqui, ó. Espichem bem, porque essa plaquinha, ela tem que ficar bem justinha aqui dentro, tá? Então, você tem que puxar bem. A costurinha é feita bem apertadinha mesmo, para que ela fique bem justinha aqui. E daí, aqui dentro, eu posso colocar também aqui na minha base acrílica um pouquinho de cola de silicone fria, para manter ela bem posicionada no lugar. Caso vocês queiram. Se vocês não quiserem, também não precisam colar. A base fica bem justinha, mas eu gosto para garantir. Botar um pouquinho de cola no fundo da base assim, ó, não muita, não precisa exagerar. Só pra deixar ela bem estável ali dentro, bem posicionada, tá? Faço isso dos dois lados. Não precisa muita cola. E eu uso aqui a cola de silicone fria mesmo. Ó. Pode ser cola pano também, não tem problema, tá? A cola que vocês tiverem aí. Ó. Daí eu vou encaixar ela aqui dentro, ó. Bem posicionada, para continuar aqui a minha costura agora já com a base aqui dentro, ó. Ela tem que estar bem encaixadinha aqui dentro, tá? Espichem bem, que ela dá bem certinho a medida aqui, tá? Ó. Agora, eu vou continuar fechando aqui, já com a base aqui dentro agora. Continuo só fechando em ponto baixo, ó. Tem a mesma quantidade de ponto dos dois lados, então não tem como errar a costura aqui, ó. Tá, ó. Só ir fechando em ponto baixo aqui. Pego um ponto aqui, ponto lá atrás. E vou costurando em ponto baixo aqui toda a minha base. Tá? Vou fechando toda a minha base aqui e já retorno. Cheguei aqui no final dos meus pontos baixos aqui, ó. Revesti toda a minha placa de MDF. O acabamento é tudo, né, gente? Olha como fica bonito a nossa plaquinha aqui, pra gente depois trabalhar em cima dela a nossa decoração. Agora, a última volta que eu vou fazer aqui, depois dessa costura em pontos baixos, é uma volta de acabamento, fazendo assim, um ponto baixíssimo, separado por uma correntinha em todos os pontos, tá? Só uma voltinha aqui pra dar um acabamento, fazendo um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha, e assim eu vou por toda a minha volta. Chegando aqui no final, eu posso rematar o meu fio já, que tá pronto, tá? Ó, baixíssimo, separado pela correntinha. Vamos seguir assim por toda a nossa volta. Agora, com todas as peças do nosso arranjo de mesa pronto aqui, ó, a gente já fez a base, a vela, as flores, e a última etapa que eu vou fazer aqui, eu vou usar para decorar aqui pedaços de festão. Isso aqui é aqueles festão que a gente enrola na árvore de Natal, sabe? Isso aqui é o festão nevado, que ele vem em metro, assim. E eu cortei alguns pedacinhos de festão, 3 pedacinhos de festão. E no meio dos meus festão aqui, ó, eu colhei um aviamento de uma florzinha vermelhinha. Só pra dar uma decoração extra aqui. Vocês podem também, se vocês não têm esse festão aqui de árvore de Natal, isso aqui é bem baratinho, vende nessas lojinhas de R$1,99. Vocês podem fazer um arranjinho de flor, de crochê, de mini florzinha de crochê também, pra decorar aqui essa decoração adicional aqui. Você pode fazer do jeito que vocês desejarem, tá? Ó, então eu vou colar aqui, ó, no meio do meu festão. Esse festão aqui eu já usei ano passado pra fazer os meus presépios no pote, pra decorar. Ele rende muito, né? Então eu vou tirando os pedacinhos dos que eu tenho aqui da minha árvore de Natal, porque eles rendem bastante, tá? Ó, e é só um pedacinho que eu corto do festão, pode ser o todo verde, também fica bonito, ó. E dá um charme bem legal na nossa peça. Pra colar aqui as nossas peças, eu vou usar cola quente pra todas as peças, tá? Então, eu vou começar centralizando a vela, que é a que vai bem aqui no meio, tá? Do nosso suporte. Então, eu vou vir com a cola quente, eu vou passar a cola quente aqui no fundo da minha vela, ó. Uma quantidade aí generosa de cola quente. Que essa é a primeira coisa que eu colo aqui pra mim
a partir daqui começar a fazer a montagem do meu arranjo, ó. Então, eu venho e colo ela bem centralizado aqui no meu anel mágico. Seguro uns minutinhos, que a cola quente seca rápido, né? Então, é bem fácil de fazer essa colagem, ó, tá? Então, colei primeiro a vela. Agora, a gente vai posicionar as flores, tá? Então, as flores eu vou fazer assim, ó. Vou colar uma aqui na frente, desse jeito. Vou colar uma aqui, ó, na lateral, assim. E a outra do outro lado, assim, ó. Desse jeito aqui eu vou colar as minhas flores. Deixando aqui também, ó, 3 intervalos, que é onde eu vou colar, ó, depois o meu festão. Com a minha florzinha, assim, assim e assim, tá? Bem simples de fazer, né? Então, eu vou começar colando a minha flor. A cola também vai só aqui no centro da minha flor, ó. Venho com a cola quente aqui. Pode ser outra cola aqui também. A vantagem da cola quente para essas colagens é que elas secam rapidinho, então a gente não perde tempo aqui na hora da colagem, ó. Colo bem rente aqui a minha vela, ó. É que ela seca rapidinho, então é bem mais fácil da gente trabalhar, ó, tá? Agora a outra aqui. Então, eu venho aqui agora para a próxima flor com a cola quente, no centro dela. Coloco a cola quente. E vou posicionar ela aqui, ó. Rente a minha vela também. E agora eu vou fazer a mesma coisa com essa daqui. Então, eu fiz a colagem aqui, ó, da última flor. E agora a gente vai colar o festão aqui também, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou abrir aqui o meu festão pra gente colar, pra gente conseguir espaço pra colar. Vou botar a colinha aqui, ó. Não precisa muito. E vou colar ele aqui. Entre as florzinhas. Agora, eu venho e vou fazer a mesma coisa nos outros 2 intervalos que eu deixei, ó. Um pouquinho de cola quente. Venho aqui desse lado. Colo meu festão aqui. Assim. E agora, o último eu colo aqui atrás, do mesmo jeito. Então, colei aqui, ó, o último e o nosso arranjo tá pronto. Agora eu venho aqui, ajusto as minhas pétalas pra ficarem lindo. Aqui também fica bem legal se vocês tiverem o fio de fada, aquele fio iluminado, pra vocês passar aqui em torno, ó, quando vocês colocarem na mesa, pra decoração fica lindo também. Mas o nosso arranjo está finalizado e olha que coisa linda esse arranjo de mesa aqui. Tudo de bom pra nossa decoração de Natal. Fácil de fazer, simples de fazer, né, gente? Muito simples de fazer. E rapidinho também dá pra fazer vários arranjos pra fazer a tua decoração de Natal. Se tu gostou, não esquece de deixar um like nessa aula, que essa é a primeira aula do nosso especial de Natal. E compartilha esse vídeo aí com a tua amiga crocheteira. Decora e deixa a tua casa bem linda para as festas de final de ano. Super beijo, até a nossa próxima aula.